Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mariana Garcia, ou Mari Garcia, e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ative o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, Telegram, vou deixar aqui embaixo o link lá na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado lá para a minha rede social. A escatologia é uma parte da teologia que está mais preocupada em estudar os eventos finais da história, ou o destino final da humanidade. Mas não é preciso ser um grande estudioso de escatologia para estar antenado e perceber que estamos a cada dia mais perto do retorno de Jesus. E quanto mais o tempo passa, mais nós conseguimos perceber os eventos proféticos preditos na Palavra de Deus se concretizando diante dos nossos olhos. Todos nós sabemos que estamos vivendo o fim dos dias, como conhecemos lá em Mateus 24. Jesus ali estava dizendo aos seus discípulos sobre a sua segunda vinda, e ele estava destacando os sinais de que eu e você deveríamos estar atentos, pois isso significaria a proximidade e a chegada da segunda vinda de Cristo Jesus. Na geração de Noé, ele foi encontrado como a única pessoa que estava corretamente ligada no seu tempo. Deus disse a ele que destruiria o mundo com água. E ele pregou aquela verdade, uma mensagem dada por Deus a ele, as pessoas que estavam ao seu redor, por 120 anos. Ele disse às pessoas que estava chegando uma grande inundação. Imagine que os únicos seres vivos que foram salvos foram as pessoas da sua própria família e os animais. E eles estavam dentro daquela barca. Imagine que as pessoas ouviam as suas palavras proféticas, preditivas com relação ao que aconteceria no fim daquela geração, chamando-o de tolo, fanático, provavelmente, se existisse esse termo, conspiracionista, fomentador do medo, profeta de más notícias. As pessoas deviam olhar e pensar: como é possível ele passar o tempo todo construindo uma arca, enquanto ele podia estar se divertindo, bebendo, casando-se e descasando-se, vivendo aqui no meio da nossa comunidade, no meio do pecado que é tão prazeroso, afinal de contas. Do que é a vida se não for para aproveitá-la, não é verdade? Pois então, era isso que todos eles estavam pensando enquanto Noé, focado naquilo que ele sabia que Deus tinha falado para ele, continuava a construir a única forma de sobrevivência naquela geração. Agora imagina quando as pessoas finalmente viram a chuva chegando, após tanto tempo de tantos avisos. Provavelmente alguns conseguiram ainda antes de morrer olhar e pensar: por que eu não acreditei em Noé? Por que eu não acreditei que Deus realmente tinha falado com este homem? Mas aí não teria mais nenhuma forma de salvação. Será que você vê alguma semelhança com a nossa sociedade? Aqueles que olham para todos os que estão pregando sobre o retorno de Jesus, sobre a grande tribulação, sobre a aparição muito próxima de um homem chamado Anticristo, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, o falso profeta. Personagens que virão com o espírito maligno de Satanás, simplesmente para a perseguição dos cristãos, para ir contra tudo aquilo que Deus tem falado conosco durante toda a humanidade. Hoje, nós temos uma sociedade que olha para os pregadores da volta de Cristo como malucos, como conspiracionistas, e ficam apenas observando e pensando: deixe esses conspiracionistas acharem que a nova ordem mundial vai tomar conta do mundo. Deixem que eles achem
que virá uma grande tribulação, uma marca da besta ou o anticristo, vamos continuar as nossas vidas, vamos continuar casando-se e dando-nos em casamento. Vamos continuar em nossas festas, vamos aproveitar a vida, pois a vida é uma só e precisamos aproveitar o máximo desta vida. E é por isso que Jesus virá como ladrão para muitos, pois muitos estarão, assim como aquele povo nos tempos de Noé, desacreditando que a profecia bíblica vai se cumprir. Não foi apenas Jesus que predisse a respeito da sua vinda. Paulo falou inúmeras vezes sobre o que aconteceria na volta de Cristo e sobre como as pessoas estariam desavisadas e engolidas pelo pecado, de tal forma que não conseguiriam abrir os olhos e os ouvidos para entender a verdade de Cristo. No Evangelho de Mateus 24, Jesus também alerta sobre diversos falsos profetas que teriam uma única função neste tempo do fim: enganar as pessoas, fazer com que as pessoas saiam do caminho correto, fazer com que as pessoas olhem para aquilo que não importa e tirem os olhos de Cristo Jesus. Para que as pessoas, em vez de olharem para Deus e colocarem o seu joelho no chão para orar e pedir para Deus uma direção, uma resposta, para que as pessoas procurem pessoas, apenas pessoas que não têm envolvimento nenhum com Deus, que não têm uma vida santa com Deus, que dizem da boca para fora que são algo, mas que os seus frutos estão muito longe de terem alguma semelhança com Cristo Jesus. Sem santidade é impossível chegar-se a Deus. É o pré-requisito para que a noiva esteja lavada e remida no sangue do Cordeiro, para que as suas vestes estejam brancas, para que quando Jesus chegar nas nuvens, nós estejamos prontos para nos aproximarmos dele como noiva do Cordeiro. Entenda que muitos desses falsos profetas vão dizer a verdade, mas por motivos errados, com intenções erradas. Para entender melhor isso, vamos ver como Jesus foi enganado. Após o seu jejum, ele foi levado para o deserto. E então o diabo veio. E quase todas as coisas que o diabo disse para Jesus realmente eram verdadeiras. Mateus 4:3, se és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E ele também sabia que Jesus estava com fome, mas mesmo assim Jesus permaneceu forte e refutou com a palavra de Deus, dizendo que a força dele vinha da palavra de Deus e não apenas do pão. Também lá no versículo 6 ele disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deus realmente enviará os seus anjos para suportar-nos em suas mãos. O que o diabo disse aqui era verdade, mas ele colocou aqui a intenção e o motivo errado. Perceba como os falsos profetas carregam o espírito do maligno. Naquele momento eles estão sendo utilizados por espíritos malignos. E assim como Satanás tentou a Jesus, eles podem tentar aos filhos de Deus, aos próprios cristãos. Às vezes até dentro dos próprios templos escritos e descritos como igreja de Cristo Jesus. Mas muitas vezes as verdades estão enrustidas em ações que podem te levar ao erro, ao engano. E isso pode lhe custar algo muito profundo. Por isso, nunca confie cegamente no homem. Sempre confie apenas em Deus. Analise tudo o que lhe foi dado. Analise nas Escrituras. Retenha apenas o que é bom. Isso pode salvar a sua vida na eternidade. Jesus nos deu sinais para olharmos para fora, para olharmos para o mundo e para sabermos que o tempo é curto e que o Senhor em breve virá. Antes disso, muitas coisas ainda acontecerão. E para todas essas você precisa estar preparado, pois sem estar preparado nós não conseguimos correr uma corrida. Sem estar preparados nunca conseguiríamos vencer uma batalha. Você precisa conhecer com quem você está lutando. Você precisa conhecer quais serão as condições ao seu redor de toda a atmosfera, de toda a batalha que você ultrapassará. Então, para isso você precisa se preparar. E então,
devemos preparar as nossas vidas e agir em obediência, assim como Noé fez, para que possamos encontrar graça e misericórdia à vista do Senhor quando chegar a hora. Os crentes devem aprender a andar com Deus, mesmo que signifique caminhar sozinho. Às vezes, quando andamos em obediência a Deus, parecemos que estamos no sentido oposto a todos ao nosso redor. Contudo, 1 Coríntios 1:25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A geração de Noé descobriu que era loucura o que eles estavam fazendo, mas infelizmente já era tarde. E a arca de Noé foi apenas uma sombra da realidade que está por vir. Jesus Cristo é a arca que pode salvar. Portanto, temos que acreditar que a palavra é verdadeira e independente do mundo. Jesus vai voltar e todo olho verá. Mas antes dele voltar, nós teremos que ultrapassar uma grande tribulação. 7 anos de tempos muito difíceis aqui na Terra, onde muitos de nós seremos mártires. Muitos de nós iremos para o deserto para estar 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, escondidos, mas não perdidos. Pelo contrário, buscando em Cristo o arrependimento dos nossos pecados e nos purificando como noiva escolhida do Senhor. Desta forma, estaremos recebendo uma provisão de Deus, assim como o povo no deserto, lembra? Que recebia um maná, dia após dia, um pão que caía do céu e alimentava-os com todos os nutrientes que eles precisavam para não ficarem doentes, para não pegarem nenhuma doença, nenhuma pandemia poderia pegá-los. Sim, eles estavam sempre saudáveis, eles viviam o dia a dia como Deus queria. E assim viveremos os 3 anos e meio finais da última semana de Daniel aqui na Terra, aguardando a volta de Cristo Jesus. Mateus 24:36, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os filhos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Por isso, tome cuidado para que sinais, milagres e maravilhas não estejam brilhando aos teus olhos. Analise antes de ter a certeza que o Espírito é de Deus. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Portanto, queridos, estejamos atentos. Sabemos que muitos serão enganados, mas eu tenho certeza que você estará atento. Olhe para tudo que está ao seu redor, mas antes, olhe sempre para a palavra de Deus, para as Escrituras.
Não perca em nenhum momento a palavra que o Senhor tem para a sua vida, para aquela situação. Não deixe que ninguém o engane neste tempo. Você é boca de Deus nessa terra, portanto, divulgue o Evangelho verdadeiro. Faça a vontade de Deus por todo canto. Você é sal e luz nessa terra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esta mensagem. Ajuda-nos, Deus, a não sermos enganados. Protege os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração. Que estejamos firmes e fortes na Tua palavra. E que estejamos o tempo todo divulgando o Teu verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.